Estamos numa incrível sexta-feira 13. Coisa muito boa. Boa noite, boa noite. Ele tem algumas organizações lá dentro, algumas estruturas, né? Como o altar, onde vão ficar as imagens, certo? As camarinhas, isso aqui no nosso fica... Infelizmente, a gente ainda não tem, tá? A gente está organizando. Então, a própria camarinha, que é onde recolhe o médium para as feituras e tudo, está sendo o próprio congá, né? O próprio terreiro. Quem já fez iniciação aí e tudo, sabe que vocês ficam deitadinhos lá dentro do terreiro, tá? Mas a ideia é ter uma camarinha, mais conhecido como roncó, tá? Onde o médium fica recolhido, né? É isolamento total. É bem legal. É o próprio salão, onde existe a corrente mediúnica e o trabalho com as entidades, né? E a parte da assistência. Beleza, olha só que bonitinho. Isso aqui é uma organizaçãozinha geral, tá, gente? Claro que, como eu falei, tem uma frase muito bonita, de novo, não vou recordar de quem é, mas que fala que existem, são as umbandas dentro das umbandas. Então, por exemplo, teve o seu Manuel, o estilo de umbanda, de almas em Angola dele e tal. Ele fez o pai. O pai já trouxe coisas da crença dele, da vivência dele, adaptou dentro do conhecimento dele. Então já trouxe uma umbanda um pouco diferente, mesmo carregando almas em Angola. Então, vai acontecendo isso, entendeu? Quando vocês forem abrir, olha só, quando vocês forem abrir o terreiro de vocês, né? Ou for tocar a gira de vocês, vai ter uma coisinha ou outra diferente, com certeza, e tem que ter. Por quê? Porque vocês não são clones, vocês não são cópias, vocês são seres individuais, vocês são almas individuais. Então, vão ter o próprio jeito de carregar as coisas, a própria essência de vocês, né? Mas, de forma geral, fica assim, né? O altar, o salãozinho e a assistência. A nossa assistência, no caso, como é muito grande, né? Fica lá fora, né? Mas sempre fica mais ou menos nessa organização aqui. O que vai ter além disso? Se a gente perceber, a ideia é um quadrado até um retângulo. Você vai ter os cantos, né? Que a gente já conversa sobre os cantos aqui. E daí aqui no meio, no nosso caso, vai ter aquele símbolo lá no início, né? Da nação de almas em Angola. A estrela de 5 pontas, um círculo e uma cruz. Por quê, gente? Porque aqui, embaixo daquele símbolo, existem coisas enterradas. Vamos simplificar bem grosseiramente assim, tá? Existem coisas enterradas lá dentro, que são pontos de firmeza, pontos de invocação e de sustentação do terreiro, tá? Falando um pouco do altar, né? Toda religião tem o seu altar, onde estão as imagens, os símbolos, os ícones ou elementos indispensáveis à sua liturgia. Por exemplo, lá no nosso, além das imagens, né, fica lá a sineta, o adejá, que é uma sinetinha também, né, a pemba, algumas velas são firmadas, agora está tendo a espada de Ogum, a espada de Ansan lá também, alguns cristais ficam lá no altar, né, então tem tudo isso organizado dentro do altar, beleza? Então entendo como conjunto de recursos, tal. Então, beleza, são as paramentras que ficam lá. Vou parar aqui, beleza. Tá, o altar em si, galera, ele, de novo, existe a Umbanda dentro das Umbandas. Então, cada um vai organizar do seu jeito. Mas, de maneira geral, o que acontece? Você tem Oxalá,
que dentro dos orixás e tudo, ele seria a consagração maior, né, o representante direto de Deus, que seria Zambi, Oxalá. Aí, a partir dali, começa a puxar de acordo com o dirigente da casa. Então, lá no nosso caso, no nosso terreiro, vocês vão ver que vai ter caboclo e preto velho, que são os dois pontos de força do nosso pai de santo, né? O preto velho como guia de cabeça, dono do ori dele, e o caboclo, seus 7 flechas, como guia de frente dele, né? Toma uma aguinha aí, que já foi informação demais. Ok? Antes que alguém já pergunte e tal. Ah, mas existe a necessidade das imagens? Galera, não. Tá? Não existe. Só que mais para frente, se eu não falar, alguém pode me lembrar, eu explico o porquê que a gente usa, tá? E daí os pontos de força, aqueles cantos, né? Galera, é o seguinte. A ideia da Umbanda em si, se você for puxar com o Caboclo das 7 Encruzilhadas, lá da história do Zélio Fernandino, né? Ele, quando veio fundar, inaugurar a Umbanda, ele explicou para a caridade, né? Foi a lógica, a tradução que ele trouxe para a gente. Tem uma outra origem, que aí ela resgata muito mais o candomblé, que ele vai falar que a Umbanda, em sua origem nos orixás, vai fazer o culto à natureza, que são esses pontos de força, entendeu? Só que a gente, por exemplo, não consegue fazer uma gira específica para Oxum e ir lá na cachoeira, manifestar a orixá, manifestar entidades de Oxum numa cachoeira, né? Assim como vai fazer trabalhos de cura com linha de Omulu, junto com o Preto Velho, por exemplo, e alguns Exus, a gente não consegue ir no cemitério fazer isso. Digo assim, até dá, mas não dá para ir toda a gira, né? É isso que eu quero dizer. Que são os pontos de força naturais, que é a própria representação da natureza. A ideia da Umbanda é isso também, você viver essa pureza e viver essa manifestação sagrada. Então a gente tenta, de alguma forma, trazer isso para o terreiro dentro dos pontos de força, né? É só a gente começar a mentalizar lá. Você tem lá o altar, no cantinho esquerdo, você tem a representação de Xangô com Yansan. Você tem algumas coisinhas lá guardadas, se vocês forem olhar, que está imantando e está carregando esses elementos da natureza lá, que foi uma forma de trazer para o terreiro essa representação. Por isso que a gente fala muito, e vocês vão sentir isso na gira de encerramento, né? Que eu falei que a maioria aqui ainda não participou. A gira, quando ocorre nas matas, ou na natureza mesmo, ela é totalmente diferente. A vibração que você sente é totalmente diferente. A manifestação do guia vai acontecer diferente. O momento de você rezar vai ser diferente. Por quê? Porque você não está com uma fraçãozinha da natureza dentro do terreiro, que é o que a gente tem. Você está com aquela abundância da natureza, sofrendo uma invocação, vamos falar assim, momentânea de todos os polos, de todos os orixás. Então você vai sentir muito mais forte isso. Aguarde o encerramento, vocês vão gostar. No dia 13 de dezembro. Vai ser doido, né? Aqui, por exemplo, eu resumi o nosso lá. Ó. Então você tem um altar, que é representado por todo o panteão, né? Ou todos possíveis que a gente coloca, que é o elo sagrado. Presta atenção aqui agora.
o altar representa o quinto elemento, que vem a ser o éter, tá? Depois nós temos os 4 cantos, então, os 4 elementos sagrados. Logo, de novo, o terreiro, ele é a confluência da natureza. Então, vai carregar os 5 elementos. No nosso caso, por ser uma origem ocidental, a gente trabalha o quê? Ar, terra, água, fogo e éter. Tá? Se fosse a origem oriental, seria madeira, ao invés de éter. Qual a diferença? Nenhuma. Beleza? Só que, se for puxar dentro da tradição, respeitando o culto de cada origem e tal, tem uma diferençazinha, tá? Mas no fundo, galera, vou abrir assim um sonho meu, uma visão minha. A ideia seria, eu tenho essas visões do futuro de que não vai mais existir religião, não vai mais existir nada, e sim uma crença universal. Independente de ser, que nem ali de ser éter, ser madeira e tal, todo mundo vai entender que o objetivo é o mesmo. Pronto. Mas no nosso caso, se alguém perguntar isso, a raiz é ocidental, nossa história tende ao lado ocidental do mundo, então representa com um éter, tá? Aí vai lá, mirou o altar, vira para a esquerda, cantinho da esquerda. Eu vou bem na ordem que a gente faz para bater a cabeça, tá? Você tem o polo ali de Xangô com Yansan, né? Trazendo a lei da justiça e o cumprimento da lei. Com o elemento... Eita, que eu errei o português aqui. Com o elemento do ar, né? Eu vou ter um asterisco. Por quê? Deve ter gente aí falando, pô, mas Xangô é fogo. Ele é simbolizado pelo fogo, tal. Beleza, por isso que eu botei o asterisco, meu jovem abençoado. Ok? Porque ali é um polo de invocação da natureza. Aí eu não... Ali a gente manta não somente o orixá, mas a representação e a junção da natureza como um todo. Então, digamos assim, nessa junção desse casal com as outras Yansans, né, que atualmente e infelizmente me juntou tudo em uma só, mas teria separação de Obá e Egunitá ainda, a junção de todos, o elemento que mais predomina é o ar. Entendeu? Desculpa, gente. Nessa pegada, tá? Aí bateu cabeça nesse canto, pediu lá questão da justiça, que resolva, pá. Aí você vai lá para outro canto. E tem um símbolozinho, não sei se vocês já viram, atrás da Yansan, não, agora está atrás do Xangô, que é o símbolo sagrado representando o ar lá, tá? Aí vai lá agora para outro cantinho, atrás do ladinho da porta lá. Vai ter o Santo Antônio, que também é uma linha antiga chamada linha de Iorimã, ou Iorimá, que é a linha das almas, ou preto velhos, tá? Beleza? Onde você vai carregar, pedir conselhos, sabedorias e curas, relacionado ao elemento terra. Mesma coisa, atrás do Santo Antônio que tem lá, vai ter o símbolozinho do elemento terra, tá? Bateu cabeça, foi lá para outro canto. Do lado direito do altar, né? Você vai ter Iemanjá e as Iabás. Por que eu organizei assim? Aquele vórtice mesmo é totalmente focado para Iemanjá. Só que é complicado você puxar e distribuir as outras orixás femininas no resto do terreiro. Então a gente foca lá com o sagrado das Iabás. Então Iabás são as mães, né? Então você vai ter lá também, além de Iemanjá, Oxum, Nanã, a própria Yansan vai estar lá também, tudo mais, tá? Mas o elemento sagrado que vai puxar lá é a água, que vai estar representado, digamos assim, quase 100% por Iemanjá, tá? E daí bateu cabeça lá, pá, vai lá para o outro canto, que é a parte da esquerda, né? Com Exu e Pombagira. O campo da execução é o elo com o material. Ali que vai ter o elemento do fogo, tá? Beleza.
Indo mais adiante, eu vou avançar um pouquinho mais aqui, vou forçar um pouquinho mais. Sempre tinha uma pessoa que vivia perguntando das 7 linhas. Como ela não veio, eu vou só de sacanagem explicar para vocês. São 5 elementos. Mas, além disso, a Umbanda trabalha com 7 manifestações, 7 energias sagradas. Né? Os pontos de força que eu mostrei para vocês, no plano físico, tem esses 5. Mas ainda faltam 2 para contabilizar os 7. Aonde eles estão? Exatamente no meio do altar, naquele símbolo, onde ele guarda embaixo enterrado o resto da consagração, que tem um ritual para bater cabeça ali também, é que a gente ainda não está fazendo, não está cobrando isso, tá? E o 7º elo, que vai trazer a lógica da material, do karma e tudo, na representação do Pai de Santo. Por isso que a gente bate cabeça para o Pai de Santo também. Pedindo a bênção para ele, pedindo uma leibe, né, perdão e tudo, mas entendendo que ali é o 7º e último ponto de força para começar o ritual, digamos assim. Tá? Gente, assim, em resumo, cara, dá para simplesmente se preparar e só incorporar e trabalhar? Sim. Só que tem que pensar um pouco nessa lógica de os ritos, até o próprio catolicismo. Existe uma sequência, existe um rito, não é à toa. É porque alguém já intuiu, já sentiu, já percebeu a importância e a cadência que existe dentro. Entendeu? Então, vou puxar agora para minha sardinha aqui, né? Dentro de estudos de magia, a gente percebe muito forte isso. A galera quer cortar o processo dos rituais, quer acelerar para chegar logo e fazer a prática, ou ver o resultado pronto, e corta todo o procedimento anterior. Cara, é a pior besteira que existe e é a coisa que mais dá trabalho. Vocês já devem ter visto o próprio Seus 7 Encruzilhadas comentando isso, que às vezes não é um obsessor ou um trabalho de amarração, uma magia negra que dá a complicação lá. E sim a afobação que as pessoas têm em querer ver pronto e não fazer todo o procedimento antes. Né? Então, para quem está começando, até quem já está há muito tempo, às vezes pode parecer maçante, assim, bem sofrido. Você entra no terreiro, bate cabeça no altar, bate cabeça nos 4 cantos, bate cabeça no Pai de Santo, fica lá no seu canto. Aí mais uns 15 minutos de hino da Umbanda, ponto de defumação, anjo da guarda, todas as invocações até realmente começar a manifestação. Mas saibam que existe um porquê. Tá? Existe esse fundamento, essa importância, essa eloquência por trás aí. Tá? É bem interessante. Ai, ai. Ok. Respira um pouquinho. Eu acho que tá chegando na metade, mas vamos lá. Vou ser mais breve, tá, gente? Eu me empolguei aqui nas falas. Vamos lá. Você tem a corrente, que é a própria corrente mediúnica, né? Que faz a força do terreiro. A corrente em si, como ele fala ali, simboliza a ideia de a sequência e agarramento fugiu aqui agora o termo, desculpa. E a vibração como um todo, a sintonia como um todo. Como eu já comentei com vocês em algumas giras e tudo, né? Às vezes a gente vai para a gira, tem nossos problemas pessoais e tal, a vida tá complicada, tá uma M mesmo. Mas entrou ali, vai batendo cabeça e tal,
bateu a cabeça para de santo, pediu a bênção para o seu padrinho, para sua madrinha, já vai tentando limpar isso e mudar a sua vibração, porque a partir dali você vai ser um médium, vai ser um intermediário. O alto, né, a espiritualidade vai querer te usar para ajudar alguém. Tá? Essa é importante aí, essa é a importância da corrente aí, né? É a força dela. E daí tem um outro ponto que o Sete Flecha vem cobrando, que eu até conversei com ele, com o pai, que o pai havia pedido para começar a passar para vocês e cobrar só no ano que vem, mas Sete Flecha decidiu que a gente fosse tentando agora, é o ato de vocês se cumprimentarem. Existe tipo um oi que a gente dá quando entra no terreiro. Só que tem que ter muito... Na próxima gira eu posso ensinar isso, tá, gente? Não me deixem esquecer, por favor. Mas antes disso, a gente precisa trabalhar a mente do quê? A partir do momento que eu entrei no terreiro, cara, não é mais para eu sair, não é mais para eu ficar de conversa, eu preciso concentrar lá agora, né? E daí você viu a pessoa, o fulano lá dentro do terreiro já, e você já tem um jeitinho lá para dar oi para ele, que depois eu ensino. Que a ideia é todo mundo se dar oi. Que a cobrança do Sete Flecha foi a seguinte: por que na esquerda vocês já estão fazendo isso? É um pouquinho diferente a saudação, tá, gente? Mas a cobrança do Sete Flecha foi: por que na esquerda vocês já fazem a saudação, já se dão um oi para todo mundo, e na direita ainda não está acontecendo? Tá? Aí eu vou passar para vocês mais para frente, quando a gente estiver lá na gira mesmo. Mas aí a gente tem que ter isso na cabeça, tá? Cara, botei o pé para dentro do terreiro, só vou sair, cara, se eu preciso fazer xixi, alguma emergência mesmo, que a ideia é já ficar lá dentro. E aquela ideia da igreja mesmo, é um local de oração, então já é concentrar. Isso é um puxão de orelha para mim, na verdade, porque eu gosto de conversar, vocês sabem disso. Então eu vou precisar começar a me vigiar mais lá dentro também, para não ficarmos muito de conversa, né? Porque a ideia da conversa é lá fora, ou antes de começar, ou quando termina e tal, tá? Então tá. Depois tem aí, se vocês quiserem ler direitinho, bonitinho. Depois que bateu cabeça, fez tudinho, formou a corrente, aí tem que pensar que já tem energias em movimento se organizando, entendeu? E fica muito mais forte na hora que a gente dá a mão, que é tipo, falando fisicamente na questão de corrente elétrica e tal, a gente encurta o caminho, então consegue fazer com que aumente a intensidade da energia passando. Eita, hein? Ainda tô dando aula de física pra vocês, hein? O bagulho é doido. Aí tá. Seguindo a ideia de corrente, tem isso aí para vocês. As hierarquias e as feituras. Antes dessa pergunta de quais são as feituras, eu queria ver com vocês. Como é que é organizada a corrente, gente? Vocês lembram? Vocês sabem? Isso, tem também, né? Aí você tem lá o livro do Técnicas da Mediunidade, do Luiz Pastorino, que traz essa lógica. Eu concordo em partes, mas é legal se for na Umbanda, porque a direita faz exatamente associação com a linha da direita e a esquerda com a linha da esquerda. Então, a mão direita é o polo emissor e a esquerda o polo absorvidor. Tá? Então, por isso, você tem essa lógica de dar as mãos. A gente ainda não cobra, não trabalha algo assim, porque não sei porquê, mas já está no cronograma, tá? Isso é uma das coisas, beleza.
Isso aí, Carol, também. Isso aí. Né? A organização da corrente, ela é feita por essa ordenzinha, né? O pai e eu tomamos um puxão de orelha, eu vou caguetar mesmo, do sete flecha, porque assim, às vezes, é aquilo que a gente falou no início, às vezes cai no comodismo, acontece, né, tantas gírias e tal, às vezes a gente não se atenta. Mas no lado das meninas, que tem muita gente, ficou um pouco bagunçado. Ah, isso afeta a corrente? Vai afetar a gira? Não. Eu confesso que a ideia é mais um ponto dos encarnados, para organizar, para ficar fácil de entender. Né? Porque, por exemplo, isso é em toda Umbanda, todo Candomblé. Você vai numa gira, num terreiro deles, você vai conseguir identificar isso. Opa, aquele que está no centro é o Pai de Santo, aqueles dos lados são os mais graduados, você vai vendo exatamente essa linha, entendeu? Tá? Então tem isso. Carol, sim, aí tem essas situações aí, né, que foi um puxão de orelha do seu sete flecha, aí tá aí, deixa eu explicar a primeira mensagem da Carol, depois eu entro na última. Isso, não tô puxando a orelha de vocês, não. Tô falando que o sete flecha puxou a minha e a do pai, entendeu? Que eu acho que a última organização, explicação que a gente fez das filas foi no final do ano passado. Alguma coisa assim. Né? Foi por aí. Aí, esse ano, desde o início do ano, a gente não mexeu mais nisso, não atualizou mais. Aí foi uma falha nossa mesmo, tá? Mas existe, então, lá o Pai de Santo, aí se tiver mais alguns Pais de Santos, por ordem de atividade, depois Pai e Mãe Pequeno, os cruzados, quem tem a maci e quem tá lá cru, né? E por ordem de antiguidade. Não, tranquilo, Felipe. Aí no caso que a Carol puxou, é um caso interessante, porque, por exemplo, na questão da antiguidade e até de feitura, no nosso terreiro, lembrei, conversei com o pai semana passada. Então, assim, por antiguidade de feitura e no nosso terreiro, é a abadia na frente. Aí vocês devem perguntar, tá, e por que a Simone já tá lá? Na nossa casa, e a gente torce muito para que as outras casas também façam isso, de reconhecer as feituras. Então, a Simone, ela pode explicar melhor aí depois, ela já possui a feitura que seria o equivalente a um cruzamento. Simone, eu esqueci, era no Candomblé, né? Mas eu esqueci a nação agora, desculpa. Angola. Aí, ó. Então, já tem essa parecência e o pai gosta muito de respeitar as feituras que já foram feitas. Claro que não vai poder colocá-la na frente da abadia em respeito à própria ordem da casa e priorizando as feituras da casa, entendeu? Aí, na ordem, agora organizando, seria a abadia e depois a Simone. Tá? Aí depois o pessoal do Amaci, mas aí eu peço mil desculpas, pode puxar a orelha mesmo, que eu não lembro a ordem, tá? Eu não lembro a ordem. A gente, é engraçado, o pai a gente deixou para organizar algumas coisas esse ano, né? Até porque teve retornos, então a gente ainda está avaliando algumas coisinhas assim. Sim, eu vou dar um outro exemplo, mais ou menos, que não está aqui presente, mas a mãe dele está, que é o Alisson. O Alisson também tem feitura tinha, né, em outro terreiro, e veio para o nosso, tivemos a conversa com ele, tudo, para ver
nível de entendimento, maturidade dele e tudo mais. E o dele já também seria no nível de cruzamento. Só que, de novo, aí em respeito à nossa casa, né, é literalmente, gente, puxando sardinha para nossa casa, que a gente precisa se valorizar também nesse sentido, não entendo errado, ele é tipo mais novo que o Luiz daí, entendeu? Por quê? Nos cruzados, até a época que o Alisson entrou, na ordem era J, Walter, J, Walter, Luiz. Então, já tem esses cruzados, o Alisson encaixou depois do Luiz. Entendeu? Mas ele ainda vai... o Alisson, ele optou por querer, tipo, zerar. Não sei se seria esse termo, mas ele optou por zerar e fazer todas as feituras conosco, tá? Então, ele fez o Amacia ano passado. E... aí é com 7 flechas quando que ele vai pontuar aí os próximos anos para fazer, né? Mas interessante, ó, gerou conversa. Então temos essa ideia da corrente. Agora o que é legal, galera, na hora de bater cabeça, vocês falaram, meninos de um lado e meninos do outro. O rapaz gira para direita, porque o polo de rotação masculino é para a direita. O da menina é para a esquerda. Por isso, vocês giram para a esquerda. Né? Tá. Então, aí fica uma dica para vocês aí. Aonde está a esquerda e a direita da casa? Porque se olhar do balcão para o altar, as meninas estão na direita e os meninos na esquerda. E aí, tem alguma coisa errada? Sim, Muriel, você gira para a esquerda, isso. Não, pera aí, não entendi então o que vocês estão falando. Vocês acharam que todo mundo girava para a esquerda? Era isso? Não, a gente pensou que era na gente, da nossa direita e esquerda. E isso é certo. O que você perguntou foi se o que tem de estranho, né? É porque os meninos estão na esquerda e a gente está na direita. Olhando do balcão pro altar, né? Uhum. E nós ainda tava falando da gente girando. Então, o referencial é o altar. Lembra lá no início que o altar é o mais sagrado de tudo? Então, se você imaginar o Oxalá te olhando lá, ele mirando você fazendo besteira lá, né? Brincando assim, gente. Então, para o altar, as meninas estão na esquerda e os meninos estão na direita. A mesma coisa se você for olhar na porta. Se você for sair do altar, a quartinha feminina está na esquerda e a quartinha masculina está na direita. Se você for entrar no altar, parece que está ao contrário. Que a feminina está na direita, a masculina na esquerda. Mas é por conta do referencial. Doido, né? Aí eu vou me entregar aqui. Isso me incomodava um bom tempo. Aí ano retrasado que eu fui conversar com o pai. Eu falei, pai, se menina é direita, menina é esquerda, esse negócio tá errado, não? Aí eu vi um sermão, obviamente, né? Gente, não tenho medo de perguntar, mas sabem que, dependendo da pergunta, ou até para quem vocês forem perguntar, vocês vão escutar um pouco de sermão. Isso é normal, tá? Faz parte. Aí depois de escutar um pouquinho, aí que foi aberta a lógica, né? O referencial é o altar. Né? Que é tipo, pensa numa cascata. Vem a energia do alto, aí desce pelo altar e se expande pelo resto do terreiro. Entendeu? Quase sempre sermão, a velha guarda ali no terreiro é normal. O pessoal mais antigo sabe bem
dos puxões de orelha que a gente já tomou lá. Mas é assim, né? As próximas gerações aí que daí já fica a responsabilidade para vocês, né? De orientar, explicar os novinhos, que o mais recente que a gente tem aí hoje, recente mesmo, de cru mesmo, é o Felipe, né? E de recente, mas um pouquinho mais velho que ele, a Nívia, que até então estava aí também, né? Isso, está aí também. Então já se sintam até certo ponto responsáveis por ajudá-los, tá? Porque entra esse ponto bem interessante a ser dito. Às vezes, até para mim mesmo, eu tô lá lidando com a situação das gírias, organizando também, conversando com vocês. Tem coisas que às vezes já ficou automático para mim, que na hora de conversar com o mais novinho, explicar alguma coisa, eu acabo esquecendo, né? Por isso que hoje eu entendo uma coisa interessante que o Sete Flecha faz, que é, por exemplo, chegou alguém mais novo, ele põe alguém um pouquinho mais velho que ele para ensinar a bater cabeça. Uma que já é para forçar a pessoa que vai mostrar o passo a passo de bater cabeça, já ir treinando e tentando relembrar, e que se esquecer pode perguntar, mas justamente por isso. Porque às vezes se for um mais velho, pode ser que ele só fale assim, ó, não, abaixa aí, vira para tal lado, bate para um lado, para o outro, vamos para lá, tal, entendeu? Acabe esquecendo um pouquinho ou negligenciando de modo inconsciente algum processo. Isso aí. Né? E daí, juntando outros pontos, que já vai para os próximos slides, tem muita coisa que vocês veem lá que já deve estar cansado de escutar, ainda não é hora de saber, vai chegar a vez de vocês, tudo mais. Então tem um pouco isso em mente. Estou falando aqui um pouco na situação lá por exemplo, da defumação e do acender as velas lá dentro, né? Não sei se alguém já está se perguntando e tal, poxa, por que só fulano e tal, por que nunca me pediram e tal. Aí entra esse ponto, tá, gente? É a questão das feituras, tá? Nos últimos anos, como a gente conseguiu criar o corpo do terreiro, estruturar, ter as feituras, aí foi possível distribuir as funções dentro das feituras, entendeu? Então assim, a Maci não faz quase nada. Se for falar da ritualística, não faz quase nada. Mas não pensem que, então eu sou menos importante no terreiro por conta disso. Não tem nada disso, tá, gente? Ou às vezes faz... Sim, Nívia. Por isso que eu sempre fico à disposição lá. Cara, tá com dúvida? Pergunta. Pode perguntar, porque... né? Preciso aprender tudo. Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinos orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinos orixás. Tchau, papá! Salve, Oxalá!